Salve, salve, pessoal! Rodrigo Barbati, estamos juntos aí para conversar com você sobre temas de atualidades. O nosso enfoque, o nosso objetivo, falamos um pouquinho sobre assuntos de política internacional. Sempre lembrando que, tradicionalmente, uma questãozinha aqui e ali está sempre presente em prova, pelo tamanho, né, da prova e o espaço que atualidades têm. Mas, tradicionalmente, as organizadoras gostam de falar desses assuntos, nem que seja por um único exercício, mas tem trabalhado com frequência os temas. E aí o seu olhar, pense aquilo assim, o que a imprensa está dando de destaque aí nesse assunto? Então, acompanhando os noticiários, ficando de olho, aquela manchete do jornal, aquele fato que foi destacado. E aí você pode ter mecanismos, e esse é o nosso objetivo, de fichar esses assuntos. O que nós estamos fazendo aqui para você, pegando um tema e explorando sobre os seus diferentes aspectos. O nosso objetivo, e essa é a ideia central, é mostrar para você como o tema pode ser abordado sobre seus diferentes aspectos. Além de identificar quem é o personagem central, onde o fato ocorreu e por que ele viraria notícia, ou virou notícia, é pensar como pode materializar-se em forma de questão, como trabalhar o exercício, aproveitando provas anteriores ou adaptando questões para que fiquem aí ilustrando, ou que sejam possíveis ilustrar o exercício, ou trazer uma referência sobre o tema abordado. A ideia sempre é concluir e fechar o nosso conteúdo com uma questão de referência. Outra coisa interessante, quando você pensa nos temas, principalmente política internacional, tem que dar um certo enfoque para aqueles assuntos relacionados a conflitos, que geram desdobramentos, vamos dizer assim, que não se limitam àquele momento. Nosso assunto de hoje, se você levar ao pé da letra, nós temos que retornar aos anos 50, falando de um período ali da Guerra Fria, das tensões, vamos falar da crise na Coreia. Então é um episódio que tem muita história, mais de 60 anos de história aí. Então, consequentemente, é um assunto que cabe, né, uma atenção maior sobre o processo, por que chegamos até ali. Agora, outros assuntos, eles ficam mais limitados ao evento em si, mas a ideia é a sua atenção. Tem certos temas em atualidade que são muito curiosos nesse sentido. Você fala, por exemplo, conflitos no Oriente Médio, Israel e palestinos, o conflito entre as duas Coreias na Ásia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, por exemplo, são assuntos de longa duração, que volta e meia cai em prova, é como fascículo, tem sempre mais um, né, para você colecionar, não desprezar os anteriores. Esse é o sentido aí ao tratarmos do tema. Então, cuidado, hein, atenção a esse assunto, porque ele dá trabalho justamente pela longa duração, tem mais de meio século de história para você observar. Tudo bem? Vamos adentrar o tema, a gente vai comentando aí com você com referência a esse conteúdo. Joia? Então, lembrando que estamos em política internacional, né, vamos começar a nossa conversa falando justamente de o ataque da Coreia do Norte à ilha na Coreia do Sul. Então, o ataque da Coreia do Norte à Coreia do Sul, ocorrido em novembro de 2010. Essa é a ideia. Então, vem aqui comigo. Primeira coisa, quem são os personagens? As duas Coreias, você viu, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, rivalidades históricas. Então, em 23/11, ocorreu um ataque da artilharia da Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte atacou uma ilha da Coreia do Sul no Mar Amarelo. Yongbyon foi atacada, próxima à fronteira entre os dois países. Então, fronteira entre os dois países. Certo? Essa é a questão central. Então, o ponto de partida da nossa conversa é assim, vamos lá. Quem é o personagem central? Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, são dois personagens? Sim. Coreia do Norte e Coreia do Sul. Onde? Na fronteira entre os dois países. Então, lá. Consequentemente, por que esse ataque teria ocorrido? E que motivos teriam motivado mais um capítulo da encrenca entre as duas Coreias? Então, antes de eu caminhar nesse sentido, eu preciso, né, abrir aquele quadrinho. Às vezes você vê no jornal, tem a reportagem e do lado tem um quadrinho, cronologia dos eventos, contando a historinha. Então vou abrir um quadrinho rápido aqui para conversar com você sobre esse assunto. Vamos lembrar? 1950 começou a Guerra da Coreia. O Norte, sob influência e apoio da China e da antiga União Soviética, atacou o Sul, que tinha apoio dos Estados Unidos. Qual era o objetivo?
os, vamos dizer, líderes do norte queriam impor ao país o regime socialista e o sul, né, apoiado pelos Estados Unidos, regime capitalista, ou seja, estamos falando da Guerra Fria. União Soviética e Estados Unidos, socialismo versus capitalismo, e a Coreia foi o primeiro grande conflito da Guerra Fria. O que aconteceu? O conflito se estendeu até 53, então foram 3 anos. E aí se chegou a um acordo. Então foi feito um armistício, uma trégua entre os dois lados. Dividiu-se o país, né? O norte ficou socialista, o sul capitalista, o norte aliado à União Soviética e da China, e o sul dos Estados Unidos e mais tarde o Japão. Você já sabe o que aconteceu. A Coreia do Sul cresceu, se desenvolveu, se tornou uma nação emergente importante, e o norte, empobrecido, adotou um regime ditatorial e investiu pesado os poucos recursos na atividade bélica. O norte, com o apoio da China, desenvolveu um programa nuclear e hoje detém armamentos nucleares. Nos anos 2000, fez 2 testes nucleares que deixou o Ocidente preocupado. Sempre muito pressionado, o regime ditatorial da Coreia do Norte, de vez em quando, adota as ações. Você tem uma ideia, esse aí que nós estamos vendo, esse evento, é o 30º evento relacionado a essas questões. Então não é a primeira vez que a Coreia do Norte faz uma reação contra o Sul. E em 2010 nós tivemos 2 eventos. Além do ataque na ilha, você vai lembrar que houve o afundamento de um navio militar sul-coreano, que também levou à morte de mais de 40 militares. Então são polêmicas entre os dois lados. A Coreia do Norte, do líder Kim Jong-il, é sempre visto com desconfiança pelo Ocidente, e tem um forte apoio da China, o que talvez garanta essa sua ação mais arrogante, vamos dizer assim. É um ponto a ser observado como referência. Além desse tema, e é interessante você destacar, considerando esse processo, as dificuldades trazidas aí no contexto das 2 Coreias, abre a possibilidade então do avaliador voltar-se para o passado. Legal? Então, fecha o quadrinho, agora vamos voltar para o fato de novembro de 2010 para você acompanhar com mais detalhes. Então vem comigo. Então vamos aí, desdobramentos. Olha, o ataque ainda mencionado, acabou deixando 20 feridos, trouxe danos à Coreia do Sul, e é óbvio que esses projéteis lançados pelos norte-coreanos atingiram a região também, segundo o que disse o comando militar da Coreia do Sul. Então o governo sul-coreano questionou as ações e reagiu também militarmente. Então fez o balanção do ataque e falou, olha, além dessa ação, vale sempre lembrar, houve uma reação por parte dos sul-coreanos. Claro que esse assunto mexeu ali na região, porque sempre instabilidades. A Coreia do Norte questiona o Japão, reclama dos Estados Unidos. Então são elementos interessantes aí que compõem essa delicada situação. É interessante observar também como foi aí a reação da Coreia do Sul a esse tema. Então vamos aqui complementar a nossa fala. Observe aí o slide. Então está aqui. Houve, claro, uma reação, o exército sul-coreano revidou o ataque. Não se tem aí exatamente os dados de quantas pessoas teriam sido atingidas no lado norte, só se tem informações da Coreia do Sul. E, consequentemente, a pergunta que fica é por que a Coreia do Norte atacou a Coreia do Sul? Seria essa a ideia que contextualizaria essa nossa fala. Então vamos observar um detalhe importante aqui nessa nossa conversa. Por que é que ocorreu o ataque? Então perceba o tema. Aparentemente o ataque foi um aviso da Coreia do Norte contra um treinamento de guerra que o exército sul-coreano começou no mesmo período. Então seria este o motivo que teria desencadeado essa reação. A questão central é a seguinte: na fronteira das 2 Coreias, os americanos e os sul-coreanos estão fazendo um exercício militar que mobilizou mais de 70 mil soldados. Então parece que teria sido uma reação do governo norte-coreano a essa questão. Do ponto de vista militar, é sempre importante observar, quando você trabalha esse tema,
que a situação ali na região é delicada e vários episódios contribuem para acirrar os ânimos. E aí você tem um tipo de abordagem que o avaliador poderia justamente trabalhar. Por que ocorreu? Então, você observou, aparentemente seria uma reação da Coreia do Norte aos treinamentos, aos exercícios militares feitos pela Coreia do Sul com os Estados Unidos, que inclusive deslocou para a região um porta-aviões e está prontinho para brincar se for necessário. Então você tem polêmicas aí, né? Vale a pena destacar. Lembre-se que a Coreia do Norte ela ganhou um rótulo no governo Bush, aquele George W. Bush, governou os Estados Unidos entre 2001 e 2009, ele falava que a Coreia do Norte integrava o eixo do mal. Lembra o eixo do mal? Irã, Iraque, Coreia do Norte. Então o presidente Kim Jong-il, a liderança aí da Coreia do Norte, é taxado, vamos dizer assim, foi taxado de integrar o eixo do mal, e a Coreia do Norte, volta e meia, envolve-se então nessas questões. Para concluir o raciocínio, deixa eu mostrar para você o mapa, posicionar para você onde o evento ocorreu. Em cima dessa ideia. Então, perceba aí, tem a referência, o mapa está mostrando para você, ó a ilha aqui, né, nessa área, essa foi a região, Yonpyong, a fronteira, você está vendo aqui o tracejado, que seria o limite entre as duas, então, consequentemente, uma área muito próxima da fronteira e onde essas ações teriam ocorrido. Então, a Coreia do Sul, Seul, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte e a área de limite onde os conflitos teriam ocorrido. Então, para que você possa observar mais um episódio, uma questão aí delicada sobre as duas Coreias. Essa referência nos permite pensar assim, bom, o avaliador pode tratar do tema? Pode. Tenho exemplos de prova, como é que isso já foi abordado? Simples, nós vamos agora mostrar para você uma questão que já caiu em prova, só que falando do primeiro evento de 2010. Só para recordar, então você tem este evento de novembro, nós vamos recordar um evento do primeiro semestre de 2010, envolvendo as duas Coreias. Então acompanhe aí o exercício para que você possa visualizar. Então, destacando aqui essa questão. Uma prova do mês de setembro, realizada pela VUNESP, na Prefeitura de São José dos Campos. Ela disse o seguinte, olha, no mês de maio, o governo da Coreia do Sul suspendeu as relações comerciais com a Coreia do Norte, como represália pelo ataque a navio de guerra sul-coreano que matou dezenas de soldados. Então, é interessante destacar isso aqui. Esse ataque ocorreu no mês de março de 2010. O navio Cheonan foi afundado e, no mês de abril, a Coreia do Sul contratou peritos que analisaram o navio e disseram, olha, o afundamento ocorreu porque ele foi atingido por um míssil. E aí suspeitou-se da Coreia do Norte, que negou de pé junto ter feito o ataque. Mas é mais um episódio da crítica à relação entre esses dois países. Então você teve já um evento no primeiro semestre, que caiu em prova, e você tem esse episódio no segundo semestre, que também poderia ser lembrado pelo avaliador. Talvez de coisa curiosa, porque ao trabalharmos esse tipo de questão, você pode lembrar. Então, um episódio do primeiro semestre. Só para que você possa ter uma ideia, em março ocorreu o ataque, em abril a Coreia do Sul fez aí as suas análises do evento, protestou, em maio rompeu relações com a Coreia do Norte e exigiu da ONU sanções aos norte-coreanos. Então é interessante lembrar, os Estados Unidos inclusive deram apoio a essa questão, cobrando do governo, vamos dizer assim, norte-coreano, justificativas e explicações. E o governo norte-coreano dizendo, eu não ataquei ninguém, mas o navio afundou e matou 46 soldados. Então essa questão acirrou mais ainda os ânimos entre os dois países. Lembrando sempre dos personagens que estão nos bastidores, né? Pelo lado da Coreia do Norte, o forte apoio da China, pelo lado da Coreia do Sul, o forte apoio dos Estados Unidos. Então, mais um ingrediente nessa complicada história da região entre as duas Coreias. Naquela área ainda você tem o Japão, daí a China, então tem gente aí grande nessa brincadeira, temas que tensionam a área. Legal? É isso aí, pessoal. Então, mais um assunto, mais um tema para a gente estudar, mais uma abordagem referente a esse conteúdo. Fique atento ao assunto, aos desdobramentos, porque a ONU ainda vai analisar o tema, então essa é a ideia, tá bom? Obrigado a todos, bons estudos.
Até a próxima.